Você já percebeu como nossa maior fraqueza espiritual não está no que nos falta, mas no que deixamos de buscar? Andrew Murray dizia que a vida cristã começa e termina na oração, porque a oração é a respiração da alma. Muitos dizem crer em Deus, mas vivem sufocados porque não aprenderam a respirar no Espírito. Tentam servir sem oração, tentam lutar sem oração, tentam permanecer sem oração, e por isso fracassam. Murray lembrava que oração não é apenas falar com Deus, é viver em Deus. É permanecer em Cristo como o ramo permanece na videira. O ramo não tem vida própria, toda a sua força vem da seiva. Assim também o cristão, fora de Cristo, ele é apenas um galho seco, incapaz de dar fruto. Mas unido a Cristo, tudo muda. A oração é essa união viva, essa dependência constante, essa entrega diária que nos mantém ligados à fonte da vida. E aqui está o ponto mais profundo de sua mensagem. O maior obstáculo da vida cristã é o ego não rendido, o orgulho, a autossuficiência, a tentativa de controlar a vida com as próprias forças. Murray dizia que a verdadeira humildade não é pensar menos de si, mas é não pensar em si. É viver tão rendido a Deus que o eu desaparece. E Cristo se torna tudo. Ele nos chamava a uma vida de rendição radical. Não rendição parcial. Não uma entrega seletiva, mas uma entrega absoluta. Porque Deus não aceita restos do nosso coração. Ele exige tudo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a essência da fé cristã. Morrer para o eu, viver para Cristo. E Andrew Murray clamava: a rendição não é perda, é ganho. Não é escravidão, é liberdade. Não é tristeza, é a única fonte de alegria verdadeira. Ele também falava sobre a santidade como fruto da comunhão. Muitos tentam ser santos por esforço humano, mas se esquecem de que a santidade não é alcançada pela disciplina, mas recebida pela habitação de Cristo em nós. Quando Ele reina, a vida é transformada. Quando Ele habita, os frutos aparecem. Não é a árvore que se esforça para produzir fruto, é a vida que flui dentro dela. Assim, também nós. Quando o Espírito Santo enche o coração, o pecado perde força, o amor cresce, a obediência se torna prazer. E talvez aqui esteja a grande pergunta para você hoje. Você tem vivido em rendição ou em resistência? Sua vida é marcada por oração ou por independência? Você busca apenas bênçãos de Deus ou busca o próprio Deus? Porque Murray nos lembra que o cristianismo não é uma religião de rituais, mas uma vida de intimidade. O Senhor não nos chama apenas para falar dele, mas para viver nele. Andrew Murray dizia que o maior segredo da vida cristã é simples: Cristo em você, a esperança da glória. Não é o que você pode fazer, é o que Ele já fez. Não é sua força, é a força dele. Não é sua vontade, é a rendição da sua vontade a dele. Essa é a vida que vence, essa é a vida abundante, essa é a vida verdadeira. Então, hoje, a voz do Espírito te convida: renda-se, pare de lutar sozinho, dobre seus joelhos e aprenda a respirar de novo na presença do Senhor. Deixe que Cristo seja tudo em você, porque quando Ele é tudo, nada falta. Andrew Murray dizia que a maior tragédia da vida cristã é tentar viver para Deus sem viver em Deus. Quantos tentam servir na igreja, fazer obras, manter aparência de piedade, mas suas raízes estão secas porque não bebem da fonte. Ele lembrava: tudo o que fazemos para Deus deve brotar daquilo que recebemos de Deus. O ministério sem oração é ativismo vazio. A santidade sem comunhão é moralismo morto. O amor sem Cristo é apenas emoção passageira. Ele insistia que a oração é a escola da rendição. É na oração que aprendemos a soltar o controle, a desistir das nossas vontades, a entregar nossos desejos ao Senhor.
Muitos oram apenas para pedir, como se Deus fosse um meio para satisfazer nossos sonhos. Mas a verdadeira oração não é apenas pedir coisas, é ser transformado pela presença. É dizer como Jesus no Getsêmani: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Andrew Murray dizia que esta é a oração mais difícil e, ao mesmo tempo, a mais libertadora. E aqui está a grande diferença entre a oração da carne e a oração do Espírito. A oração da carne busca conforto imediato. A oração do Espírito busca a glória de Deus. A oração da carne clama por alívio. A oração do Espírito pede transformação. A oração da carne se desespera diante das provações. A oração do Espírito encontra nelas um meio de ser moldado à imagem de Cristo. Andrew Murray também falava da importância da espera. Vivemos num tempo em que queremos respostas instantâneas, milagres rápidos, mudanças imediatas. Mas Deus trabalha no ritmo da eternidade. Ele dizia: esperar em Deus não é tempo perdido, é tempo de fortalecimento. Porque quando esperamos, aprendemos a confiar, aprendemos a descansar, aprendemos a crer que Deus nunca se atrasa. O Senhor não responde para nos entreter, Ele responde para nos ensinar a depender. E talvez aqui esteja um dos maiores testes da nossa fé. Como reagimos quando Deus demora? Muitos desanimam, esfriam, desistem. Mas Andrew Murray lembrava: a demora de Deus não é recusa, é preparo. Ele está moldando o coração, quebrando o orgulho, aprofundando a fé. Ele está ensinando que não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Ele também nos chamava à humildade. Para Murray, a humildade era a raiz de toda virtude cristã, porque sem humildade a oração vira orgulho espiritual. Sem humildade, o serviço vira palco de vaidade. Sem humildade, a obediência vira peso. Mas, quando o coração se curva, a graça transborda. Ele dizia que o cristão mais forte não é o que mais aparece, mas o que mais se esconde em Cristo. E essa humildade só é possível quando compreendemos que tudo vem de Deus. Nada em nós é fruto de mérito, tudo é graça. Nossa salvação é graça, nossa santificação é graça, até a nossa perseverança é graça. Andrew Murray dizia: a dependência total de Deus não é sinal de fraqueza, é o segredo da verdadeira força. O mundo diz: confie em si mesmo. O Evangelho diz: negue a si mesmo. O mundo prega a autossuficiência. Cristo nos chama à completa dependência. E aqui surge outra pergunta que ele lançava: quanto de sua vida você realmente entregou ao Senhor? Muitos entregam 90%, mas guardam 10%. Entregam palavras, mas guardam atitudes. Entregam domingo, mas guardam a semana. Entregam pecados visíveis, mas guardam ídolos secretos. Mas a rendição parcial ainda é resistência. O Senhor não aceita fragmentos, Ele exige o coração inteiro. Andrew Murray também nos lembrava que a vida cristã é impossível sem o Espírito Santo. Ele não é um luxo, é uma necessidade. Sem ele não há oração verdadeira, não há santidade real, não há poder espiritual. Ele é o consolador, o mestre, o guia, a força. É ele quem convence do pecado, quem abre os olhos para a palavra, quem nos sustenta na batalha. E Murray dizia que muitos fracassam porque tentam viver a vida cristã na carne, quando só o Espírito pode produzir fruto. E quais são esses frutos? Amor que perdoa, alegria que resiste, paz que permanece, paciência que suporta, bondade que não se cansa, fidelidade que não se corrompe, mansidão que não se orgulha, domínio próprio que não se rende ao pecado. Esses frutos não são fabricados, são gerados. Não vem de esforço humano, mas da vida do Espírito em nós. Ele também falava da necessidade de comunhão. O cristão isolado é presa fácil. O fogo da fé se apaga quando a brasa fica sozinha. Mas quando os crentes se unem, oram juntos, compartilham fardos, fortalecem uns aos outros,
a chama se renova. Andrew Murray via a igreja não como um prédio, mas como um corpo vivo, cheio do Espírito, sustentado pelo amor, guiado pela palavra. E talvez o que mais precisamos hoje é voltar ao essencial. Não são os métodos que salvam, não são as estratégias que mudam o mundo, mas corações rendidos, igrejas quebrantadas, santos que vivem de joelhos. Ele dizia que o avivamento começa em um coração individual que se entrega completamente a Deus. Se quisermos transformação, precisamos começar aqui, rendendo tudo, buscando sem cessar, vivendo em Cristo. Então eu te pergunto, como está a sua vida de oração? Você apenas repete palavras ou vive unido ao coração do Pai? Você tem buscado respostas rápidas ou tem aprendido a esperar nele? Você ainda luta para controlar a vida ou já aprendeu a se render totalmente? Você conhece a comunhão do Espírito ou ainda vive na força da carne? Andrew Murray gritaria ao nosso coração: volte para o lugar secreto, volte para a presença, volte para a cruz. Não viva de superficialidade, não se contente com pouco, não trate Deus como um recurso para seus planos. Renda-se a Ele como Senhor. Viva para Ele, respire nele, deixe Cristo ser tudo em você, porque esta é a vida verdadeira, a única que vale a pena.